Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho e esse é mais um ED Pesquisa. Ser professor é mais do que educar, é transformar. Nessa edição comemorativa do Dia do Professor, recebemos no ED Pesquisa a pedagoga e mestra em educação, diretora de Inovação Pedagógica e Educação Digital da Univale, professora Viviane Carvalho Fernandes, que vai nos falar um pouco sobre os desafios da docência contemporânea. Viviane, seja bem-vinda ao ED Pesquisa. Obrigada, Égia. É um prazer muito grande estar aqui com você. Viviane, prazer nosso. E aí, para a gente começar, nessa edição comemorativa do Dia do Professor, eu queria que você falasse um pouco sobre, a partir da sua experiência, na gestão, na docência, qual que é uma essência, que define aí, talvez uma identidade de ser professor hoje no Brasil, dessa vocação docente? Então, Ed, acho que tudo parte do conhecimento. Então, a gente tem que ter esse conhecimento da docência, porque o que acontece no ensino superior? O professor ele é formado com a sua expertise diária. Então, se a gente pensasse no curso de fisioterapia, nós temos aqui um professor que é formado na fisioterapia, nessa profissão, mas que hoje, quando ele está na docência, ele precisa de adquirir as habilidades e competências para ser professor. Então, ele não passou pela licenciatura. Então, ele tem que compreender o que é ser este professor, de estar aqui para poder ajudar o outro, como você disse, a transformar a sua vida. Então, eu acho que é mais do que uma vocação. Não é só, às vezes a gente pensa assim, não, a pessoa nasceu para ser professor. Ok, ele pode ter nascido, mas ele tem que adquirir essas habilidades e competências para estar em sala de aula. E aí, a partir disso, a gente pode pensar, então, também, por outro lado, que existem desafios, São desafios pedagógicos, vamos dizer assim, que o professor enfrenta no dia a dia, dentro de sala de aula, Como que você percebe isso, possíveis desafios que o professor percebe aí na sua trajetória para garantir, que a aprendizagem seja feita da melhor forma possível para os alunos? Tá, hoje o nosso maior desafio, eu vou falar aqui nesse ano que nós estamos, no século, e aí não é só esse professor que é formado em outra área, mas também da licenciatura, é compreender essa nova geração. É uma geração imediatista, ansiosa, que ele deseja ter muito rápido o conhecimento e às vezes não quer ser cobrado. Então, cabe agora a cada um de nós, principalmente aqui estando no ensino superior, onde a gente pode ter a pesquisa a nosso favor, de aprimorarmos como que a gente vai lidar com essa nova geração, que realmente está trazendo esse desafio para a gente, e ainda mais agora com a inteligência artificial. Então, eu penso que esse é o nosso maior desafio, é pensar como ser professor, um bom professor, nessa era que nós estamos. E aí você fala da tecnologia, as relações totalmente mudaram, Como que a tecnologia pode ser um aspecto positivo para a prática docente? A tecnologia ela tem que ser vista como recurso, como instrumento, como ferramenta. Ou seja, ela não tem todas as respostas, ela não está ali para te ajudar, ela está ali para mediar esse processo de ensino-aprendizagem. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não está falando só das informações via internet, não, porque a tecnologia está desde quando o lápis foi criado. Então, o processo de criação de um lápis foi um processo tecnológico. Então, o que um lápis faz? A gente está com ele em mãos para poder escrever. Então, hoje a tecnologia digital, o ChatGPT, os vários tipos de inteligência artificial, ela está a nosso favor, mas sabendo como utilizá-la, sabendo buscar as perguntas, para poder simular respostas. E por que simular? Porque quem de fato vai aprimorar, vai consolidar é o professor ou o aluno. E aí você fala, dessa questão da simulação, um ponto importante talvez que a gente possa levantar aqui, é pensar a necessidade também de uma formação que associe teoria e prática, Como que você percebe essa relação? Acredito que aqui na universidade, as práticas dentro da universidade conseguem associar muito bem isso. De você ter uma teoria, entender como é que é um processo, queria dar um exemplo assim, mais palpável, vou dar um exemplo mais na área da educação, de como que o aluno aprende a ler. Então, eu preciso de compreender essa teoria, ter
todo aquele processo de desenvolvimento da criança, né? Então, como que ela vai se desenvolvendo ao longo da idade dela mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter essa prática, da prática, por exemplo, de estágio, eu estou falando mais na área da educação, desse aluno estar lá na escola para poder compreender como é que é esse processo de como que esse aluno vai estar aprendendo e como que ele está ensinando, né? Como que ele está no papel de professor, isso que eu estou querendo dizer, né? É a área mais próxima que eu consigo chegar. Agora, a gente tem, e eu gostei muito da sua pergunta, que a gente tem uma questão também com a teoria prática. Às vezes, quando nós estamos em outras áreas, eles entendem muito a prática como algo de laboratório, né, como algo prático mesmo. Eu vou lá para descobrir, né, algum processo de uma célula, né, com um processo químico, e a prática não necessariamente ela está sempre dentro de um laboratório, ela está até mesmo dentro de um estudo de caso. E aí envolve, inclusive, também, né, pesquisa, extensão, né, que é a possibilidade que uma universidade oferece. Viviane, queria que você falasse também, dentro desses desafios, né, e você fez isso na sua pesquisa de mestrado em educação, você abordou a questão, né, das questões de gênero no currículo, né, as questões das meninas, dos meninos. Como que a gente pode pensar aí essas relações de gênero como um desafio nessa construção, né, de um espaço educacional, seja na educação básica, seja no ensino superior, mas que paute a inclusão, né? Hoje uma temática muito grande que é a inclusão. Como que o professor consegue lidar hoje com a educação inclusiva, né, que perpassa por várias temáticas? Esse é um outro desafio também, né? Porque o que acontece? Hoje nós estamos recebendo os estudantes, né? E se a gente pensar nessa inclusão de alguma necessidade especial mesmo, de vários tipos. E eles estão aqui, eles são nossos alunos, então cabe, né, compreender como lidar com esses estudantes. E se a gente pensa dentro da nossa universidade, a gente tem espaços, né, apropriados para poder dar subsídios de como proceder com esses estudantes. Mas na questão de gênero, né, e acredito, Ed, né, aí sei também que você tem uma pesquisa de gênero, se você está nessa área, que a gente precisa aprofundar muito ainda nisso. Né, porque é um gargalo nosso mesmo de compreender o espaço dessas pessoas, né? Como que eles têm direito de estar aqui como outros qualquer, né? E a gente, a cada dia mais, compreender isso, né? Que é o direito do outro e que a gente precisa de garantir e respeitar, muito mais que garantir e respeitar. E aí, né, eu vou puxar aqui pelos valores da universidade, né, da nossa universidade, que garante isso, né, por meio da empatia, do cuidado um com o outro, né, da própria palavra inclusão, né, que pega muito forte aí a nossa acessibilidade, né, então eu acredito que a gente está num caminho muito certo, né, mas é preciso ainda consolidar isso dentro das pessoas, porque a gente sabe que não é fácil. Criar essa cultura, né, que a gente vai dizer aí, da inclusão é um processo, né, que demanda aí tempo. Você atua hoje na diretoria de inovação pedagógica e educação digital, né, na Univale, e nessa diretoria você lida com a formação continuada dos professores, né, e apoio aos docentes. Quando a gente fala de atuação docente, a gente sempre ouve falar de competências e habilidades, né? Como que você percebe isso, pensando no profissional de hoje e daqui para frente, né, para o futuro? Né, como que a gente pode pensar quais são as habilidades, quais são as competências que um docente necessariamente precisa ter? Então, nossa, agora que é hora de chorar, né? É brincadeira. Então, nossas competências são, assim, diversas, né? Ser docente não é fácil, não é um caminho muito fácil. E a gente faz porque realmente estar em sala de aula é um movimento que só quem está compreende, né? Assim, porque eu sempre digo que a escola é um ambiente vivo, né? As coisas acontecem ali. Então, quando eu falo escola, eu estou falando de instituições de ensino. Então, as habilidades, né, ela primeiro parte do conhecimento, ou seja, eu não posso levar um conteúdo, um conhecimento para os meus estudantes se eu não tenho ele. Se eu tenho dificuldade com o conhecimento, com o conteúdo, eu vou ter dificuldade de levar isso para eles, né? Então, o ponto principal, né, é ter esse conhecimento. Porém, ao mesmo tempo, você ter o conhecimento, mas não saber como pode utilizar as metodologias para passar ele,
é um dificultador também. Né? Porque se você está ali só sendo um professor com aulas expositivas, depende dessa aula, como é que você, né, vai lidar com ele. Se é só você que está dialogando na turma, é muito complicado. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter o conhecimento, você tem que saber como passar esse conhecimento. Mas não paramos por aí, né? Porque tem habilidades socioemocionais, né? E como eu disse antes, né, desse nosso desafio de estarmos numa sociedade muito imediatista, né? E eu falo isso nem só aluno, às vezes o próprio professor também está querendo resultados muito rápidos. Então, isso nos traz, né, a necessidade de ter também, né, as habilidades socioemocionais, que isso é muito importante. E além disso, né, e eu não sei se eu fecharia por aí, né, é pensar o que o mercado de trabalho quer. Porque por mais que a gente está formando, né, um cidadão crítico, né, um cidadão capaz, né, de pensar no outro, de agir para o outro, né, mas a gente tem que pensar também o que nosso mercado quer, porque não adianta a gente formar um estudante, né, que chega lá e não vai dar conta de fazer o que ele precisa, né, de realizar dentro do ambiente que ele estiver. Então, eu penso que é fundamental isso, né, que é o conhecimento, né, de fato, do que ele precisa, né, do conteúdo dele, né, a forma de passar, né, que é a metodologia, habilidades socioemocionais e pensar se ele está conhecendo o mercado de trabalho. E aí, para isso tudo, né, para essas competências e habilidades, uma questão que o professor também precisa saber, né, e talvez ter como uma habilidade, é pesquisar, né? Nós somos no área de pesquisa. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual que é o papel do professor pesquisador, né? Que às vezes a gente fala assim, o professor pesquisador é somente um professor que talvez esteja na pós-graduação, dando um aluno mestrado, um doutorado, mas não, todo professor também é um pesquisador? Sim, todo professor precisa ser pesquisador, porque as coisas mudam e hoje em dia muda muito rápido, né? Então, como a gente piscou, já mudou, né? Então, ele precisa de ter, na área da educação, a gente bebe muito da água de autores mais antigos, né? Às vezes até fala assim, nossa, mas que referência ultrapassada, mas não é ultrapassada, é porque aqueles autores, né, é uma referência muito importante para a gente. Então, imagino que o mesmo pode acontecer também nas outras áreas. Então, quer dizer, a gente tem que se valer do que estava, né, daqueles outros teóricos lá, mas pensar no que acontece na atualidade. Então, se a gente pensa, estamos na atualidade digital, né, então, talvez eles não tinham, né, discurso sobre isso, mas nós temos autores atuais que têm esses discursos. Então, cabe ao professor ele pesquisar, ele ler, né? É importante, estando dentro de uma universidade, ele publicar também, né? E aí, principalmente, pensando nessa questão de pesquisa. Né? E aí, assim, como você disse, né, a pesquisa não é só quem está na pós-graduação. Então, existe essa pesquisa de conhecimento, né, de saber o seguinte, eu estou pesquisando para que eu possa levar esse conhecimento ao outro, né, até mesmo a pesquisa metodológica também, né, necessária, mas também se engajar na própria pesquisa, pensando que a gente tem um mestrado, né, o JIT aqui na universidade, pensando que o JIT ele traz uma abordagem interdisciplinar que eu acho muito fundamental, né, para todos nós, né, porque quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente não está trabalhando só com os profissionais que estamos formados junto conosco, né, mas também os demais profissionais, e inclusive para poder pensar em soluções em conjunto, porque às vezes a minha área não vai dar conta de chegar ao alcance final, mas quando a gente mistura todo mundo, a gente consegue um resultado muito mais produtivo. Né? E aí a experiência, né, por exemplo, da formação continuada, né, no mestrado de Gestão Integrada do Território, o JIT, né, da Univale, que é interdisciplinar, permite esse olhar diferenciado para dentro de sala de aula, né? Mas também é necessário ter essa habilidade para além dos muros da escola, vamos falar assim, né? Como que é possível pensar aí um professor que é pesquisador, que, né, tem um olhar interdisciplinar que é positivo, para que ele atue, por exemplo, também numa universidade com ensino, pesquisa e extensão? Quando a gente está numa universidade, né, que tem essa possibilidade de ensino, pesquisa e extensão, é uma coisa que eu acho que às vezes é muito difícil, mas que é muito benéfica quando acontece, né, é um professor, estou querendo dar um exemplo de algum programa de extensão que nós temos aqui, né, o CAIS, né, que tem um trabalho com idosos.
né? Então, esse programa ele está o tempo todo ali, né, ajudando, né, as pessoas idosas mesmo, né, estar aqui, estar dentro de uma fisioterapia, estar com atividades, estar em movimento, vou utilizar essa palavra, em movimento. Bom, então, isso é uma atividade da extensão, que tem alguém aqui, né, aliás, não aqui, nós estamos lá dentro da comunidade praticando, né, essa ação. A gente sempre tem algum resultado, né? Então, é um senhor de idoso que não sabia mexer no telefone e aprendeu, então consegue falar com os netos, né? A mobilidade, então melhorou a mobilidade. Ele fez, né, por meio da extensão, ele conseguiu socializar mais, né? Então, isso traz, né, um benefício para ele. Então, onde cabe isso? Cabe a pesquisa, né? Para dizer o seguinte, olha, isso deu certo. Né? E que bacana que existe esse programa aqui e que pode ser disseminado para os demais. E como que isso está no ensino? A nossa extensão hoje ela é curricularizada. Então, o aluno ele passa por todo este movimento. Estou dando um exemplo aqui, mas tem outros, né, diversos que a gente poderia trazer para a discussão. E aí, você também é professora no curso de pedagogia, né? Qual é a importância hoje da gente ter pedagogos, né, em formação principalmente, né? A gente tem hoje um apagão docente, vamos dizer assim, né? Os dados públicos apontam isso, uma dificuldade de renovação de professores, né? Qual é a importância de a gente ter pessoas interessadas em fazer pedagogia e terem essa profissão? Quando a gente está na docência, o que a gente pensa é o que eu posso fazer para levar o outro. E aí, você está perguntando para uma pessoa perfeccionista, né, e que cobra demais, a compreender a importância da educação, principalmente no nosso país. Então, eu tô aqui muito reflexiva, porque ontem eu ouvi de uma aluna assim, você precisa mesmo pensar, né, quanto que você está se cobrando, porque você está nos cobrando na mesma proporção. E isso me fez, né, ficar reflexiva, pensar assim, será que isso está certo ou será que isso está errado? Mas pensando principalmente, né, na disciplina que eu ministro, que é alfabetização e letramento, que a criança está começando a aprender a ler, a escrever, né, conhecer o mundo da letra, né, como que esse processo é tão importante para a vida, a partir da vida dele estudantil até o final da vida dele. É o que vai garantir um aluno hoje do ensino superior, né, que estuda, né, que se permite a errar, que se permite a aprender, né, e compreender que o processo de letramento não termina somente naquele momento que ele aprendeu lá com 5, 6, 7 anos de idade. Então, né, quando você fala de ser professora do curso de pedagogia, me traz esse sentimento, sabe, de que eu sei que eu me cobro e cobro muito meus estudantes por conta dessa situação, da importância que eu vejo, né, no processo educacional, não só da alfabetização e do letramento. E, ao mesmo tempo, né, pensar que quando a gente vê todos aqueles estudantes ali, o que eu quero, qual é o meu legado para eles? Né, de pensar assim, olha, como que eu quero que eles possam proceder dentro da educação básica, dentro do ensino superior, que é tão fundamental. E que, infelizmente, está muito difícil de encontrar. Quando a gente lança edital, né, raramente a gente consegue ter um número quantitativo mesmo, né, assim, de profissionais querendo estar aqui conosco. E eu acredito que dentro da educação básica esteja acontecendo a mesma coisa. Porque, como você disse, nós estamos passando por um apagão da docência, né? Então, as pessoas não querem, as pessoas têm medo, né? E medo desse desafio que você me colocou na primeira pergunta. E aí, para a gente encerrar, então, qual mensagem você deixa, né, diante desse cenário para quem está nos assistindo, né, mas principalmente para os professores, né, ou quem está no processo de formação, né, docente, nessa data, né, hoje, semana a semana, né, que tem lá um dia específico do dia do professor. Qual mensagem você deixa para os professores? Olha, primeiro é parabenizar, né? A gente sabe que não é uma profissão fácil, mas que ela traz
um benefício muito grande para a gente mesmo, né? Assim, quando eu acabo uma aula, a gente conseguir desligar é muito difícil, né? Então, a gente ministra aula à noite, então até você conseguir desligar ali é complicado. Mas por quê? Porque você reflete naquilo que você fez, né? Porque o processo de educacional, ele é um processo de reflexão, ação e reflexão, né? Então, primeiro eu gostaria de parabenizar esses professores que aceitam esse desafio diário, dizer, né, que nós estamos aqui, né, à disposição para que possamos pensar junto com eles em como minimizar, né, em como encontrar soluções para esses desafios. E aí eu estou falando tanto da educação básica quanto do ensino superior, porque nós temos a nossa extensão aqui, então, né, venham estar conosco. E é isso, né? Acho que senão eu vou chorar, né? Mas é parabenizar mesmo e dizer que eles não desanimem, não desistam. Ok, muito obrigado, Viviane, pela sua presença no Ed Pesquisa. Eu que agradeço. E também te convido a assistir às outras edições do Ed Pesquisa no YouTube da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.